Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sou promotora de cerâmica da Ouro e Madeiras de Ourinhos e hoje nós estamos aqui no nosso Arquitetura em Detalhes. Nós vamos trazer profissionais dessa área da arquitetura, do design, para mostrar um pouquinho mais desse mundo, trazer dicas, novidades. E hoje a gente está aqui em especial com a Maísa Martini, ela é arquiteta e ela vai falar um pouquinho dela para vocês agora, antes da gente iniciar. Tudo bem, Maísa? Tudo bem, Tudo gente. ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer a Ouro e Madeiras por esse convite e parabenizar por essa atitude de trazer esse programa, de trazer para as pessoas um pouco disso, da arquitetura, porque muita gente acha que a arquitetura é algo de luxo e não é. É algo necessário, né? E então, eu gostaria de parabenizar vocês por essa atitude e hoje a gente está vivendo no mundo digital, né? Isso. Então, a gente conseguiu usar as redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas para trazer as mensagens. Isso é super bacana. Vamos lá, então, eu sou arquiteta desde 2015. Eu trabalho com arquitetura mesmo desde 2012, que foi quando eu comecei a faculdade. 2012 não, gente, 2010. Quando eu comecei a faculdade, já trabalhava na área, fazendo estágios e tudo mais. Em 2015 eu me formei e por anos, de 7 a 8 anos eu trabalhei junto com o Léo Padovan, que foi um dos meus grandes mestres da arquitetura, assim, que me deu toda essa bagagem que eu tenho hoje, grande parte da bagagem que eu tenho hoje. E depois dessa parceria com o Léo Padovan, eu entrei trabalhando junto com o Raul Gobetti também, que eu acho que os dois são sensacionais aqui em Ourinhos. E hoje eu trabalho sozinha, né, com o meu próprio escritório, trazendo a minha arquitetura para as pessoas. Legal. E assim, nesse sentido da sua arquitetura, né? Fala um pouco pra gente disso, da sua visão do primeiro contato, né, com o cliente. Você teve ali um contato com ele. O que você prioriza naquele momento tão importante, né? Que é o momento de conhecer, que é o momento de conversar, o momento de ter ali, né, aquele diálogo mais profundo um pouco, né? Dessa parte tão importante que é de começar a elaborar um projeto, né? Então, a pessoa vem procurar o escritório e normalmente ele é leigo sobre a arquitetura, então acho que assim, o papel do arquiteto é realmente dar um suporte para tudo isso, para todas as dúvidas e questionamentos do cliente. Muitas vezes eles têm um pouco de medo de falar, ai, não sei, não entendo, mas isso é normal, as pessoas normalmente não entendem o que é o trabalho do arquiteto. Então nessa minha primeira conversa eu tento mostrar para ele todo o trabalho que eu faço. E a minha arquitetura, eu entrego ela, eu gosto de fazer uma arquitetura com sentimento e tudo tem que ter um sentido, tem que ter um conceito. Então, primeiro eu trabalho em cima do sentido, do conceito da arquitetura que eu vou criar, aí sim depois eu vou pro desenho. O desenho, 3D, essas coisas, eles são só uma representação de todo esse conceito e de tudo que está ali dentro do cliente, dentro da cabeça, dos sentimentos, da vontade do cliente. Eu até falo assim que, então tá, primeiro eles me procuram, a gente vai fazer essa primeira conversa para eu estar conhecendo ele. Eu procuro entender o máximo do dia a dia dele, do cotidiano, da cultura principalmente, do que eles gostam. Por quê? Porque a casa vai ser feita para ele. E a gente cria ambientes, a gente não cria um quarto, uma sala, não, a gente cria ambientes para as atividades. Fins, entendeu? Então eu preciso entender completamente como que é o dia a dia desse cliente para eu conseguir fazer um projeto perfeito. E aí primeiro a gente vai trabalhar na fase de estudo preliminar, que eu vou estar demonstrando com imagens, maquetes eletrônicas, vídeos, a casa dele, como que eu consegui materializar tudo aquilo que durante a nossa conversa, né, eu fui levantando todos os dados e não só levo em consideração o que ele quer, o que ele gosta, o dia a dia, mas também como as interferências exteriores. Então a gente pensa na posição do sol, porque isso é muito importante, as características do terreno em si, sabe? Então assim, é um conjunto de itens que precisam ser analisados para a gente conseguir fazer um projeto bem bacana.
a partir desse estudo, eu falo até que é uma etapa assim que ela deve ser feita com muita calma, porque a pessoa ela procura a gente para fazer um projeto e ela tem tudo na cabeça, mas ela não consegue organizar. E é para isso que a gente está aqui, né? Para organizar todos esses pensamentos. E até pensar no futuro, né? Isso, de exatamente. repente ali vai haver uma mudança futuramente. Perfeito, né? Carol. Esse pensamento é um pensamento que às vezes a gente, né, tá construindo ali do zero, mas esse pensamento ali no futuro também é bem legal, né? É o que eu falo assim, de casas atemporais. Isso. Então, eu sempre busco projetos atemporais. Então, a estrutura da casa em si, ela tem que ser atemporal, ela tem que ser moldável. Então, a gente já pensar num ambiente que, de repente, se a família aumentou, dá pra gente ampliar com facilidade. Exato. Então, hoje, eu sou muito procurada para reforma, né, com essa coisa da pandemia. Então, e nessas casas que eu encontro para reformar, eu encontro muita dificuldade justamente por essa falta de planejamento futuro, entendeu? Então, a gente ali com alguns macetes, a gente consegue deixar a casa mais tranquila para trabalhar. Às vezes, uma posição de porta, de um banheiro, sabe? A gente já consegue deixar para futuramente fazer uma suíte e evitar que a gente tenha que mexer com toda a hidráulica de um banheiro, por exemplo. Exatamente, sabe? né? Transtornos que ali na frente ou, né, futuramente pensando nisso, numa reforma, numa ampliação, que venha a ser para o cliente mais difícil depois, né? Com certeza, e mais custoso também, exatamente, né? Principalmente ainda falando nessa questão, né? Sim. Eu acho, daí assim, então a gente trabalha nessa etapa de estudo preliminar e eu falo que ela tem que ser lenta. Por quê? A partir do momento que o cliente tem toda a ideia dele dentro de um papel, em uma imagem, aí sim ele consegue se visualizar dentro daquele ambiente. Aí, a partir disso, ele vai começar a imaginar o dia a dia dele ali e ele vai encontrar algumas outras necessidades que ele não havia percebido antes. Então, essa etapa de estudo preliminar, ela tem que ser uma etapa lenta, que a pessoa tem que estar com o projeto por tempos em casa, sabe? Para ela se imaginar e depois voltar a conversar comigo, a gente fazer as alterações que precisam, para aí sim a gente partir para o projeto executivo, projeto detalhado, que é um projeto também que muita gente não entende a importância dele, porque não é. Ele é um projeto técnico, com muita medida, com muito detalhe, e não é bonito, né? Então o cliente acha que aquilo não tem importância, porque esteticamente não encanta. Sim. Mas é ele que vai nortear pra gente os orçamentos fiéis. Então, se o meu cliente ele orça uma construção de uma casa em cima do estudo, que seria aquela primeira etapa, que é uma coisa mais tranquila, não tão detalhada, futuramente, depois na hora de construir, o pedreiro vai encontrar coisas que não estavam orçadas ali no estudo e vai te cobrar por isso, entendeu? Exatamente. Porque ele não estava considerando ali no estudo. Então, e depois, para a gente conseguir fazer a obra tocar toda sozinha com um projeto detalhado, para sair fiel ao que a gente realmente projetou. Que tudo é totalmente pensado, cada detalhe é pensado e por algum motivo, né? Colocado ali por algum motivo. E o importante é isso, a gente conseguir seguir até o final da obra aquilo que foi pensado no começo. Sim. Porque o começo ele é tão importante, tão minucioso, então esse acompanhamento mesmo, esse segmento ele tem que durar até o final da obra, porque é algo que vai chegando lá na frente, o cliente quer ver aquilo tudo que ele sonhou, aquilo que ele planejou lá no começo. Sim. Com tantos detalhes. E assim, e principalmente na hora que a gente está chegando no final de uma obra, a gente começa a entrar na fase dos acabamentos, né? Uma fase delicada, é um processo assim de muita escolha, né? Sim. E aí o arquiteto ele tem um papel também muito importante de ajudar, de auxiliar. E como você comentou, um estilo seu também, uma maneira que você acha legal de trabalhar, essas coisas atemporais, né? E se tratando de revestimentos, existe algo assim que você considera que a gente pode ainda considerar atemporal, que tá aí há muito tempo e que hoje ainda tá em alta? O que você acha disso? Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão do que tá na moda. Então, sim, eu acho legal a gente usar o que tá na moda, que tá todo mundo usando, mas em elementos que sejam fáceis de tirar, mudar, mexer, entendeu? Não no corpo da casa em si.
Revestimentos, talvez trabalhar com alguns detalhes, eu gosto. E aí tem um revestimento que ele é bem bacana, que assim, hoje você fala, e tem todo o projeto, mas ele é sensacional e eu continuo usando, que é o Metro White. Eu acho que ele, assim, ele é um exemplo de revestimento que está na moda, mas ele é totalmente atemporal. Então ele sim, a gente pode apostar sem medo, entendeu? É bacana. E aí, os revestimentos amadeirados eu gosto também, a gente precisa tomar um certo cuidado com eles para não ficar um pouco cansativo, a gente tem que saber usar, né? Em pontos estratégicos. E outro revestimento que eu acho bem bacana também são os de concreto, que imitam o cimento queimado. Cimento queimado, né? Então, assim, eles são sensacionais, a gente pode usar sem medo, piso, parede, por tudo, porque eles, sem dúvidas, eles vão permanecer aí por muito tempo, sabe? Isso é bacana, né? Que a gente percebe essa variedade, né? A gente encontra muitos produtos dessa forma, tanto o Metro White quanto a madeirado. Hoje em dia a gente tem muitas opções de cores, né? As cores dos amadeirados, eles têm para agradar a todo o público ainda, né? E aí trabalhando ele da maneira correta, de uma forma que se encaixe num contexto, né, do seu projeto. O cimento queimado são realmente itens muito bacanas, né? Que fazem a diferença. Sim, também. E são revestimentos que eles têm textura. Então isso é muito legal porque traz vida para casa, entendeu? Bacana. Então revestimentos que têm tons, que têm cores, texturas, a gente consegue trabalhar com os nossos sentidos, isso é bem legal. É tudo um conjunto, né? Tudo. Que deixa mais aconchegante, Isso. que deixa a casa a cara, né, do cliente. E eu percebo assim também, muito falando disso, que da mesma forma que existem coisas que estão aí já há muito tempo, a gente também tem as novidades e tem muita coisa legal vindo, né? Todo ano. É um mundo que não para, na verdade. Não. A construção civil mesmo, a arquitetura, o design, a gente precisa estar toda hora ali se atualizando, trazendo as tendências, porque realmente existe muita tendência e muda muito. Hoje eu percebo que até lá mesmo, com a gente na nossa própria loja, a gente tem hoje produtos no nosso estoque que eles são revestimentos pretos, são coisas assim. Hoje a gente já apostou em Cepa, em Ceusa, com revestimentos pretos que estão chamando a atenção assim, de forma diferente já. Que hoje tá bem aceito. Hoje o pessoal, eles adoram fazer um detalhe mais escuro, um detalhe preto, para combinar ali, né? Você acha que é algo também que hoje ele veio e tá aí com tudo, né? Bom, Carol, então esses revestimentos eles são bem bacanas e estão muito em alta agora, mas a gente tem que tomar um certo cuidado no uso e algumas pessoas não sabem mesmo, não ficam com medo, querem usar, sim, porque tá na moda, né? E ficam com medo para não escurecer muito o ambiente, não pesar. E aí a gente tem algumas estratégias. Tanto para usar esses revestimentos pretos, quanto para madeirado também, que às vezes a pessoa acha que vai carregar muito no ambiente. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente tem que usar esses revestimentos em ambientes que são bem iluminados. Então, se a gente tem uma iluminação bacana, se a gente puder contar com uma iluminação natural, sabe? A gente pode usar sem medo esses revestimentos. E assim, a gente usar uma iluminação, de repente a gente aproveitar, né, usar e abusar de detalhes, né, essa iluminação direta no produto é muito bacana, né, chama muito a atenção para o produto, spot, uma arandela, uma decoração diferenciada, né, realmente. Sim, nem todo ambiente a gente consegue ter essa iluminação natural e sim, a gente, mesmo tendo a iluminação natural, a gente deve trabalhar com essas iluminações diretas e indiretas. Tanto para esses revestimentos, então para a gente destacar algum elemento da decoração, destacar algum revestimento e principalmente em revestimentos que têm texturas. Então a gente consegue destacar mais ainda a textura do próprio revestimento. Então texturas ou esses revestimentos em 3D. Quando você olha um revestimento em 3D que ele não está iluminado, não tem uma iluminação de cima, que ela cria uma sombra, ele perde a vida dele. Então se a gente coloca um spot, uma arandela, algo em cima que cria uma sombra nesse revestimento, a gente destaca muito mais o desenho. Muito mais, né? A gente vê até a diferença muitas vezes em produtos com iluminação e sem iluminação para trazer esses detalhes, porque assim, falando em detalhes, né, nessa situação minuciosa da gente fazer um detalhe diferente é para chamar a atenção mesmo, né? A gente vai trabalhar um ambiente ali
e vamos decorar, vamos fazer um detalhe diferente, né? Vamos fazer uma iluminação legal, para vamos dar vida, né? Que é o que faz dar esse contraste com tudo, né? A Por isso beleza, que é bacana, né, pro ambiente. Exatamente. A beleza, a gente vai naquele estilo do cliente, buscando encontrar ali o que é melhor pra gente utilizar, né? Um produto legal. E hoje a gente vê, na maioria dos projetos, na finalização mesmo, sempre um detalhe diferenciado, seja num lavabo, num banheiro, né? E isso tudo ele já deve ser pensado lá no comecinho, sabe? Aquela etapa que eu falei de estudo preliminar, Sim. ali você já tem que prever tudo isso. Pra não chegar lá no final, falar, aqui eu quero um revestimento 3D. E aí, não dá pra eu pôr um spot, não dá pra eu colocar Sim. uma iluminação focada. Então isso tudo tem que ser pensado lá atrás, detalhado naquele projeto executivo de detalhamento e depois ir pra obra. Perfeito, né? É um acompanhamento, é uma dedicação desde o começo, é um planejamento. Planejamento, essa Que é é a a palavra-chave, palavra-chave, né? Planejamento. Isso é, né? Porque o cliente planejando, a gente consegue, com muito antes, a gente consegue, né, atender o cliente de uma forma melhor. Ele fica mais livre para escolher, Sim. para ter essas opções de escolha, com facilidade, né? Sem medo, sem esse medo de não ter, de faltar. Então a gente consegue fazer isso, né? Planejando. Tudo que é planejado, tudo que é previamente a gente consegue ver, né? A gente consegue fazer de forma melhor, né? E é uma situação que muitas pessoas estão reformando, né? Acho que acabaram reformando muito mais agora nesse momento, né? Sim, Foi incrível até o que deu, o que aconteceu, né? A pandemia, ela trouxe uma coisa bem bacana, que foi o olhar para casa. Então, assim, a gente veio de uma vivência de muito trabalho, correria e mundo digital e aquela coisa. E a casa, ela só era um elemento pra gente chegar, deitar e dormir. Então, o que a gente valorizava? Uma cama legal, entendeu? E só. O resto tinha que ser funcional, né? Até a gente tava tanto nessa correria que a gente não queria nem decorar a nossa casa pra não dar trabalho, pra limpar isso e aquilo. E a partir do momento que a gente se viu tendo que realmente morar, habitar a nossa casa. Exatamente. Aí foram surgindo essas necessidades, porque o nosso visual que nós vemos, tanto na casa quanto com a gente mesmo, ele interfere totalmente na nossa saúde mental, né? Então, assim, as pessoas tiveram que se encontraram numa situação de estar dentro de casa, ter que trabalhar dentro de casa, passar o dia inteiro, e aí sim foram percebendo essa necessidade de melhorar esses ambientes. E eu acho que é uma coisa legal também, que elas passaram a entender como que um arquiteto pensa. Aquilo que eu falei de pensar em ambientes como atividade, as pessoas perceberam que entenderam essa necessidade. Então, assim, com um exemplo, acho que está um pouco vazio isso. Na pandemia, na nossa casa, quem sofreu muito são pessoas que estão em ambientes pequenos, porque a gente quis reduzir, fazer uma casa pequena, fácil de limpar, né? Foi isso. Então a gente tá vindo de apartamento, essa coisa tudo mais apertada. E as pessoas que estavam dentro dessa casa sofreram bastante. A gente tem que ter o espaço para juntar toda a família, entendeu? E pensar tudo isso com sentimento, não só do lado racional, o que funciona, o que não funciona. Então a gente começou a perceber a necessidade de ter sentimento, de ter amor em tudo que a gente está olhando ali dentro e tudo fazer sentido. E isso é muito legal, são todos os pontos positivos que a gente consegue tirar de todas essas experiências, né? Sim. Que a gente vem passando e vem lidando, né? É um momento que realmente é assim e a gente vai passando por isso e essa parte mesmo da construção civil, a gente percebeu uma diferença gigantesca mesmo nesse cuidado, nesse olhar para casa, em querer estar realmente num ambiente que seja a nossa cara, né? O nosso rosto. Eu percebi assim que as pessoas que já tinham esse olhar para casa, já tinham esse cuidado para casa, não sofreram tanto, sabe? Então tiveram que ficar em casa, mas tudo bem, estavam bem. Agora as pessoas que estavam nessa loucura do dia a dia, que não olhavam para casa, aí elas tiveram mais dificuldade, estão aí tentando arrumar. Né? Hoje tá a gente ótimo. tá no espaço aqui da Thaís, né? Que é essa sala que foi montada. Acham que só porque eu alugo, eu não vou decorar, então eu não vou colocar aquele carinho. Dá sim.
Então a gente pode trabalhar com elementos que eles são móveis, que vocês conseguem tirar daqui e levar para outro lugar e manter a casa como tá. Então, assim, é super importante e hoje eu percebo que as pessoas procuram mais. Eu tô muito feliz com isso, porque faz total diferença na vida das pessoas, influencia totalmente. E aí a gente aprende, né, que é isso, a nossa casa é amor, é carinho, é cuidado em cada detalhe, é pensar em cada detalhe, pensar no nosso projeto, ter profissionais que possam acompanhar, né, a gente lá na loja mesmo, eu acompanho muito as pessoas que vão até a loja, eu acompanho muitos clientes, para ajudar nisso também, né? A gente faz os projetos lá para isso também, para ajudar eles a enxergarem de forma diferente. Então, o acompanhamento do arquiteto, o acompanhamento de um profissional ali naquele momento é de extrema importância, porque eu sempre falo que quando alguém tá construindo ou tá reformando, independente do que a pessoa esteja fazendo ali para casa, para onde ele mora, para onde ele habita, é tudo muito sonhado, é tudo muito pensado, né? E são coisas que a gente tem que pensar a longo prazo, né? São coisas que tem que durar a longo prazo, né? Sim, você contratando um profissional, você vai estar contratando toda a carga dele de conhecimento, de estudo técnico. Isso. E toda a experiência, vivência que ele já tem de anos trabalhando naquilo, sabe? Para conseguir te conduzir num projeto perfeito que vai ser seu lar, seu investimento, o seu negócio. Isso é muito legal, gente. E assim, a gente vai se despedindo aqui, a gente trouxe para vocês mais essa novidade, né? Continua ligado sempre com a gente, seguindo a gente nas nossas redes sociais, porque a gente quer estar sempre perto, a gente quer poder sempre ajudar a continuar essa realização de sonhos, a vocês continuarem procurando isso, acertando, né? Fazendo as escolhas que são tão minuciosas, de uma forma que vai te agradar por aí muitos e muitos tempos. Então, quero agradecer, Maísa, por você ter participado com a gente, trazer pra gente um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua experiência, né, na área, da sua vivência também, que isso é muito bacana. Então, a gente quer esse contato cada vez mais próximo nesse mundo, né, tão cheio de novidades, tão cheio de coisas que é a arquitetura e o design, tá? E a gente aguarda todo mundo numa próxima, né? E muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Carol, assim, eu admiro muito a loja de vocês, assim, vocês têm a cabeça lá na frente, sabe? E eu agradeço de verdade esse convite, fiquei super feliz. Vocês me acompanham desde lá do comecinho, desde 2012, Sim. Então foi muito importante pra mim estar participando dessa inauguração, desse programa tão bacana. E é isso, pessoal. Vamos continuar, todo mundo ligadinho com a gente. E até a próxima.